João capítulo 3, versículo 36. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto, com a atenção voltada 100% para o Senhor. Fala conosco, meu Pai. Uma palavra já salvou muita gente. Uma palavra já despertou muitas pessoas. Uma palavra já levantou, já restaurou, já abriu entendimento. Uma palavra, basta uma palavra tua para chegar o temor. Basta uma palavra tua e o fraco fica forte, e a fé é restabelecida. Em nome de Jesus, me dá essa palavra para eu dar para o teu povo. Dê para eles o entendimento total, para que eles compreendam o que o Senhor quer falar com eles, o que eles precisam ouvir. Eu peço, meu Pai, repreende o espírito da distração, do sono espiritual, mas ajuda-nos, que esse tempo aqui seja aproveitado ao máximo, para a nossa vida espiritual ser desenvolvida, em nome do Senhor Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha para mim, para você entender esse primeiro assunto que nós vamos abordar. O que Deus quer de você? O que Ele quer de você? Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, busque nele o perdão, se entregue a ele 100%, entregue a sua vida velha, para que ele possa te salvar. É isso que ele quer. Ele quer que você seja humilde para reconhecer os seus erros, e humilde para se humilhar em busca do perdão de Deus. Quantas pessoas você conhece que são humildes? São muitas, que baixam a cabeça quando estão erradas, que aceitam os bons conselhos, que conseguem enxergar que falharam. São muitas pessoas assim? Você sabe que não. Você sabe que a maioria das pessoas, quando você quer ensinar alguma coisa para elas, elas acham que já sabem, e sabem até melhor. Você sabe que o ser humano gosta de apontar os defeitos, aliás, os próprios erros. Eles gostam de apontar o dedo para os outros, como se os outros fossem culpados dos seus erros. O ser humano nunca gosta de estar errado, de reconhecer o seu erro. Ele não gosta. O ser humano gosta de apontar o dedo para quem errou,
mas não gosta de reconhecer a falha dele. O que Deus quer de nós, nós podemos dar a Ele, se formos humildes. Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler. Olha que glorioso esse versículo. Aquele que crê em quem? Na igreja? No bispo? Às vezes a pessoa leva tanta fé no bispo, para Deus é tudo cisco. Às vezes a pessoa fica, não, mas aquele bispo orar por mim. Se você orar em nome de Jesus, Ele te abençoa. Sua oração Deus ouve igual a oração que eu faço. Para Deus é tudo cisco. Mas olha que forte, ó. Volta o versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas o que? A ira de Deus sobre ele permanece. Olha aqui para mim, por favor. É muito triste ver pessoas tão bacanas, tão legais, que não fazem mal a ninguém, completamente perdidas espiritualmente falando. Se elas morrerem sem se arrepender dos seus pecados, sem crer no Senhor Jesus, sem se entregar para Ele, de fato e de verdade, elas vão morrer debaixo da ira de Deus. E ninguém pode fazer nada por elas. Podem ser pessoas caridosas, bondosas, bacanas, mesmo o Senhor Jesus amando elas, mesmo tendo religião, mesmo tendo muitas qualidades, elas estão debaixo da ira de Deus, por causa do pecado. E o único que pode resolver esse problema é a própria pessoa, reconhecendo os seus erros, sendo humilde, dizendo: Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados, eu vou te entregar a minha vida. Quem vai dirigir ela agora é o Senhor. É tão simples, mas o ser humano tem tanta dificuldade para fazer isso. Tanta. Quando nós falamos do inferno, nós estamos falando de um lugar que Deus materializou a ira dele. Tudo que Deus quer é que o ser humano saia debaixo da sua ira. Por isso que Ele deu o Filho dele na cruz, que te ama, que quer te salvar, mas não te obriga a nada. Ele permite que a verdade chegue até você. Você vai ter que fazer alguma coisa com a verdade que você ouve, ou desprezá-la, ou abraçá-la. A verdade liberta, a verdade salva, mas os sinceros, os humildes, quem não é sincero, quem não é humilde, não vai encontrar salvação. Não tem espaço para Deus. A pessoa não se abre, ela não consegue rasgar o coração dela. Se minha camisa aqui se rasgar, vai aparecer meu corpo. Se a sua camisa rasgar, vai aparecer parte do seu corpo. Quando você rasga o coração e é sincero perante Deus, aparecem seus erros, suas falhas. E Deus não condena não.
até o momento da pessoa morrer, se ela cair dura agora e ela ainda estiver debaixo da ira de Deus, é inferno direto. Agora, se a pessoa já resolveu esse problema e ela morrer, inclusive esses dias morreu uma mulher, estava firme com Jesus, ela estava indo embora para casa, ela entrou no ônibus e morreu sentadinha no ônibus. Foram chamar ela pensando que ela estava dormindo, ela estava morta, mas salva. Não importa se vamos morrer dentro da igreja, no ônibus, na rua, não importa. O que importa é morrer salvo, com certeza da vida eterna. Falando sobre vida eterna, é algo tão forte aqui no livro de Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 4:8. Vamos ler esse versículo para você entender o que muitas pessoas ainda não conseguiram entender. Elas interpretam de uma maneira errada. Olha como é forte, né? Quando comparamos alguma coisa com a eternidade. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco o quê? Aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha aqui para mim, por favor. Quem gosta de fazer exercícios aqui? É importante isso? É. Eu faço 5 vezes por semana. É bom. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não quero ter uma velhice doente, não. Eu não quero ficar largado, nem gastar rios de dinheiro em farmácias, em hospitais, não. A fé inteligente manda nós nos cuidarmos. Mas quando se compara com a eternidade, tudo fica pequeno. Olha o que a Bíblia diz: que o exercício é de pouco proveito. Por que fala isso? É para a gente se largar? Não, é para nós entendermos que por mais que a gente se cuide, e temos que nos cuidar mesmo, a gente vai viver aqui no máximo 100 anos, 120 anos, no máximo. Comparado com a eternidade, você coloca 120 anos sendo comparado com a eternidade, não é? Não é nada. Por isso que fala que é de pouco proveito. Quando você entende a grandeza da eternidade, tudo do lado de cá se torna pequeno. Tudo. A verdade, pessoal, é que se a pessoa não tiver olhos espirituais, ela só vai conseguir enxergar as coisas materiais. Olha esse versículo de 1 Coríntios 4:18. Olha só. Ou 2 Coríntios, desculpe, 4:18. Olha que interessante para nós entrarmos em um assunto muito forte sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:18. Se você está com a Bíblia, acompanhe. Se você não tem uma Bíblia, olhe no telão.
Mas a primeira oportunidade que você tiver, adquira uma, tá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê, hein? Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que se não veem são o quê? Eternas. Olha bem para mim aqui agora. Muitas pessoas só conseguem olhar o material, os prédios, os carros, as ruas, as lojas, as roupas. Ela não consegue ter olhos para enxergar os sinais da volta do Senhor Jesus. Ela não consegue. Ela não consegue ver tudo que Deus está mostrando de uma forma bem clara para quem é dele. Vocês estão ouvindo falar sobre o El Niño? Para você que não sabe o que é, as águas, elas estão esquentando muito. No Pacífico Equatorial, ela vai ficar tão quente que vai mudar tudo no clima. Isso tem uma probabilidade de 82 a 90 e poucos % de acontecer esse ano. Esse ano. As águas já estão bem quentes, de 250 metros a 50 metros da superfície. Ela está subindo. A probabilidade é muito grande de nós termos o El Niño agora até agosto ou setembro. O que isso vai trazer para o mundo? Isso vai tocar em quê? Isso vai afetar o quê? Isso vai trazer ondas de calor fortíssimas. Isso vai trazer chuvas acima da média, porque nós precisamos que venha chover no tempo certo, na quantidade certa, para abençoar a plantação, a terra. Isso vai mexer com a agricultura. Isso vai trazer uma seca muito forte no Nordeste. Isso vai mexer, trazendo tragédias aí horríveis. Se você vê a quantidade de pessoas que morreram em 1877, milhões. Mas a probabilidade de vir um super El Niño já está de 25 a 32%, que é pior ainda. Pouco se fala sobre isso, para não apavorar as pessoas. E nós não temos que ficar com medo de nada. Se até aqui Deus nos guardou, vai continuar nos guardando. Mas nós não esperamos coisas melhores nesse mundo. Já se fala de pular do inverno direto para o verão e nem ter primavera. Quem vai poder mudar isso?
vai poder. Eu não falo isso para você ficar pesquisando, ficar apavorado, igual um tempo atrás as pessoas estavam: bispo, quem é o anticristo? Disseram que era fulano, beltrano. E minha resposta foi: queira saber quem é Cristo, Jesus Cristo, não o anticristo. A gente não tem que estar adivinhando, nem preocupado com isso, nem entrar em nenhuma paranoia. Nós temos que estar firmes com Jesus. Mas os sinais estão aí. Na China já começou a ressurreição da IA. Eles estão trazendo os familiares e os animais de quem morreram através do holograma. Tem pequeno e tem grandes. Cada dia o ser humano está mais vazio, mais perdido, ou não. Cada dia. Cada dia o ser humano, coitado, está mais distante de Deus. E distante de Deus é assim. Ele fica cego. Ele não consegue enxergar as coisas mais simples que Deus quer mostrar. Você deve ter acompanhado nas notícias esses dias. O que mais falaram foi sobre os OVNIs. Os Estados Unidos falando sobre o que eles têm em arquivos, em vídeos, para agora soltarem para o mundo todo. Eles começaram a soltar, como se houvesse alienígenas, extraterrestres. Por que agora, hein? Eu não acredito que existe. Eu acredito que existem demônios que se transformam até em anjos de luz. Eu acredito no que está escrito no livro do Apocalipse. Tem um versículo no Apocalipse 16:13, e eu vou ler para vocês. Coloca aí, por favor. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos, o quê? Imundos, semelhantes a quem? A rãs. Porque são espíritos de quem? De demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso eu acredito que está na Bíblia. Mas não que existem extraterrestres. Mas por que agora, hein? Logo agora, no fim dos tempos, para trazer qual teoria? Que um povo desapareceu e foram levados por eles? Para trazer qual teoria? Porque logo agora, se eles já guardam isso há tantos anos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E as coisas mais absurdas nós vamos ver daqui para frente. Espero que você consiga subir na balança de Deus para pesar a sua vida e ver se tem alguma coisa em falta para você se consertar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Que seja hoje. Que hoje você não endureça o seu coração para Deus, mas seja humilde. E entregue o que você não entregou para Deus ainda. Entregue. E tenha a vida eterna.
porque ainda dá tempo. Você está vivo. Tem gente vigiando tanto porque ela não quer cair, porque ela sabe a sede que o diabo tem da alma dela, e cada dia vigia mais, se cuida mais, não está dando uma brecha para o diabo. Nós não somos o povo que pode relaxar espiritualmente, que pode deixar de vigiar, de se cuidar. Se nós pensarmos assim, vamos nos arrebentar. Nós temos que estar armados desse pensamento, que a nossa salvação é o que temos de mais importante, que a nossa alma é o que temos de maior valor. Se não estivermos armados desse pensamento, nós vamos acabar entregando de bandeja para o diabo aquilo que ele mais quer. Ele nos observa. Às vezes nós falamos, vigie quando você está sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos, porque Deus e o diabo estão nos olhando, na internet, no banheiro, em casa, na rua, fora da igreja, porque aqui dentro é fácil você ser de Deus. Eu quero ver você ser de Deus lá fora, no seu namoro, no seu noivado, diante das tentações, das propostas do diabo. Aí eu quero ver se você é ou não de Deus, se você quer ou não a vida eterna. Eu não conheço você, mas eu sei que você tem uma alma que Deus quer salvar. Ele quer tanto que você abra o coração para Ele entrar e te fazer feliz de verdade. Aqui, te guiar, te guardar, e no porvir te mostrar a vida eterna. É o que Ele mais quer. Infelizmente, muitas pessoas estão gemendo aqui e vão gemer na eternidade. Você sabe quantas pessoas hoje estão lá fora, caíram e não estão conseguindo mais se levantar? Saíram e não estão conseguindo voltar. E o tempo delas está o quê? Acabando. E o diabo está louco que o tempo delas venha acabar, para que elas venham morar com Ele. Tem gente que já caiu e hoje ela está firme, porque ela não quer cair de novo. Ela sabe como foi difícil viver longe de Deus. Tem gente que já saiu e ela não quer sair de novo, por isso que ela vigia, porque ela sabe como foi difícil lá fora. Não é fácil se manter de pé. Temos que ter cuidado todo santo dia. Não somos o povo que pode relaxar com os pensamentos. Temos que vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Temos que vigiar nos momentos bons, quando tudo está dando certo, para não sairmos da dependência de Deus, porque todas as vezes que Israel conquistou algo grande, viu as maravilhas de Deus, depois caíram. Se queremos a nossa salvação, ela tem um preço. E o preço dela é você se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Porque senão você vai ficar debaixo da ira de Deus. Você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta de você, que já ajudou muita gente, mas você tem que se preocupar quem você é aos olhos de Deus. Qual é a sua condição diante de Deus? Diante de Deus, você está debaixo da ira dele, se você não entregou a sua vida
100% para Ele, não aceitou o sacrifício do Filho dele para te justificar. E ninguém muda isso, e você tem que entender essa verdade. É muito bom falar de bênçãos, de milagres, de vitórias, tudo isso Deus pode fazer. Mas o principal é a vida eterna, é a sua salvação. Não brinque com isso, não descuide. Nossa atenção tem que estar na vida eterna, não atentando nas coisas que se veem, porque elas passam. Mas as coisas eternas são invisíveis. Você vê sua alma, você vê Deus que é o eterno. As coisas eternas são invisíveis. Você tem que crer. Espero que você esteja atento. E nós vamos falar mais sobre os sinais da volta de Jesus. Você ouviu falar agora que o rio Eufrates está secando? Tem profecia sobre o rio Eufrates, tanto de secar como de liberar demônios para o final dos tempos, que serão soltos os piores, que estão presos no rio Eufrates. Isso está na Bíblia. O que vem pela frente não vai ser fácil, não. Quando a Bíblia diz de grande tribulação, a Bíblia fala que é um tempo que o ser humano nunca viveu antes. E olha que na face da terra já aconteceu muitas coisas, mas o que vem é pior. Mas graças a Deus que a minha vida está nas mãos dele. Graças a Deus. E se a sua não está, coloque. Esses dias foi tão interessante que uma pessoa manifestou com um demônio, e o demônio falou assim: eu tentei matar ela. E quando foi perguntado: por que você não matou? O demônio apontou a mão da pessoa para o nome de Jesus e falou: ele não deixou, porque só ele tem a chave da vida e da morte. Você não morreu ainda porque ele não deixou. Quem teve Covid aqui? Levante a mão, faz assim. Teve Covid? Deus te livrou. E há quem teve e nem sabe que teve. Não teve sintomas e Deus te livrou. Há quem cuidou de gente com Covid e Deus guardou. Na mesma casa, comendo na mesma mesa, usando as mesmas coisas, e Deus guardou. Você está sabendo agora que a Organização Mundial de Saúde está investindo 2 bilhões e 600 milhões para combater o ebola? Você sabia que as 28 mil pessoas que pegaram ebola, 11 mil morreram? Você tem entendimento do que seria um surto de ebola? No Quênia, os Estados Unidos estão fazendo uma base para os americanos que pegarem ebola se tratarem lá. E o país está revoltado porque não querem que ninguém seja levado para lá com ebola. Já tem estado do Brasil que está tendo treinamentos caso aconteça um surto de ebola. Semana passada tivemos uma desconfiança de uma pessoa aqui em São Paulo, e graças a Deus disseram que era meningite e não era ebola, que é bem pior do que a Covid, mata mais do que a Covid. Nós só estamos vendo pragas em cima de pragas, pestes em cima de pestes chegando a esse mundo, sim ou não? Se não liberar o estreito de Hormuz, o fertilizante não chega onde tem que chegar, e vai trazer mais fome para a humanidade, mais do que já tem.
Eu não estou falando de coisas que podem acontecer em 2030, em 2040. Eu estou falando de coisas que podem acontecer esse ano já. Que Deus tenha misericórdia da gente. E eu vou falar uma coisa para você. Quem é salvo tem uma alegria tão grande, porque sabe que está perto de ir para a glória. Quem está firme com Jesus não tem medo de aquecimento global, não tem medo de ebola, não tem medo de El Ninho, não tem medo de nada, porque sabem quem tem crido. Você já viu quando o barco lança a âncora para que ela venha fincar lá embaixo e venha segurar o barco? A minha âncora eu joguei lá em cima, no céu. E não importa o que aconteça aqui embaixo, eu estou firme na minha salvação. Quem quiser olhar para trás, olhe. Quem quiser retroceder, retroceda. Quem quiser cair, que caia. Mas eu vou olhar para Jesus e vou ser salvo. Eu estou armado desse pensamento. A minha salvação está em primeiro lugar. Não negocio nem brinco com isso. E se prego dessa maneira, é por amor à sua alma, para que você não vá para o inferno. Eu quero que você vá para o céu, mas não depende de mim. Eu só posso pregar para você. Eu quero orar agora. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não consegui falar. Mas que você tome a atitude que precisa ser tomada. Tomara que você tome mesmo, porque o Senhor Jesus está te chamando para ser dele hoje. Hoje Ele quer um conserto hoje. Ele quer uma entrega verdadeira hoje. Esses dias uma senhora de idade já falou para o pastor: eu não vou me batizar não, porque eu gosto do bailão, eu gosto de dançar. A gente ri, né? Nós rimos, né? Mas no fundo me dá tristeza, porque Deus está esperando anos e anos e anos. E olha no que a pessoa está presa. Você está preso aqui. Ao que nesse mundo? Esteja firme com Jesus, porque tudo passa, mas Ele permanece. Eu queria orar agora. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim, por favor. No próximo domingo eu vou falar uma coisa muito forte. Inclusive vai ter a Santa Ceia da Salvação. Mas eu queria que viesse aqui na frente agora você que precisa muito resolver uma falta com Deus. Se você está no pecado, se você pecou, você está em dívida com Deus. Se você não tem certeza da sua salvação, por que você não resolve isso hoje? Por que você não rasga seu coração e com humildade vem aqui falar para Deus: me perdoa? É tudo que o diabo não quer. Que essas perninhas aí, andem até aqui e se entregue 100%. Parece que trava. Ou então o diabo fica assim: um dia você vai. O que ele está falando é verdade, mas não precisa ser hoje não. Será que não precisa ser hoje?
Quem já foi assaltado aqui? O ladrão avisou você. Vou roubar seu celular hoje. Já avisou? Sabe como é que vai ser a volta de Jesus? Como um ladrão. Sabe como é que pode ser a nossa morte? Sem nenhum aviso. Faz um ano que o bispo Adilson foi e voltou. Passa rápido, né? Mas um dia ele vai e não volta mais. E eu também, você também. Pensa nisso. Que Deus traga temor para você. Você já falou para alguém assim: fulano está faltando um parafusinho na cabeça? Já falou? Tem gente que está faltando temor para ela, porque é o que ela está brincando com Deus. Eu fico pensando se hoje for o último alerta que Deus está dando. E o diabo está louco para você não ouvir. Se você quiser, vem aqui na frente. Vamos orar. Venha cantando. Pouco a pouco aconteceu. Pouco a pouco aconteceu. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, no versículo 1. Achou? João 2:1. Nós vamos ler algo muito forte agora. João 2, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia, feche os olhos. Pai, é a tua palavra, não é o que eu aprendi com meus pais ou numa escola. É a tua palavra, é ela que faz a diferença. É a tua palavra que sustenta, meu Deus, o nosso planeta. É a tua palavra que colocou limites no mar. É a tua palavra que traz a direção, a luz para o nosso entendimento. É a tua palavra que fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos abençoe, nos ensine, nos oriente. Eu peço, fala conosco, meu Pai, usa a minha boca, mas que o teu povo saia daqui sabendo o que fazer e o que não fazer. Em nome de Jesus, que eu só fale o que o Senhor quer que eu fale. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Vocês lembram o que nós falamos semana retrasada? Nós falamos semana retrasada que a maior vitória de Davi foi não fazer mal para Saul. Foi conseguir esperar Deus agir no tempo dele, sem ele fazer nenhum mal para Saul, mesmo sendo perseguido injustamente por Saul. Não foi isso? Na semana passada nós falamos sobre José, que a vitória de José foi conseguir suportar tudo de ruim que ele passou, mantendo o coração limpo. Falamos sobre o primeiro filho dele, que ele deu o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo filho dele, que ele chamou de Efraim, Deus me fez crescer. E falamos que se guardarmos o coração, tem crescimento. Se ficarmos com mágoa, com desejo de vingança, se levarmos algo para o pessoal e sujarmos o coração, não tem crescimento na nossa vida.
Ao invés de crescer, você afunda. Não foi isso? Que José guardou o coração dele e conseguiu fazer o bem para as pessoas que fizeram mal para ele. Agora, hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, que nos deixa lições preciosas. Vamos aqui, João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se o quê? Umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que é que ela disse? Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 o quê? Almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, olha que detalhe importante, não sabendo de onde o quê? Viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado o quê? A água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho o quê? Bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus fez o quê? Principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia, deixa ela aberta, mas vamos tirar aqui a primeira lição. Canaã da Galileia é uma cidade pequena, no norte de Israel, onde o Senhor Jesus fez o primeiro milagre. A cidade era pequena, mas o Senhor Jesus fez algo extraordinário. Às vezes a pessoa olha muito para o tamanho dela, e ela fica comparando com o tamanho dos concorrentes. Talvez no mercado que você trabalha, você é o menor. Talvez na sua família você é o menor. Talvez você está começando em algo pequeno e você fica olhando muito para isso. Mas o Senhor Jesus, naquele lugar pequeno, fez uma coisa grande. Naquele lugar simples, Ele fez uma coisa maravilhosa. Perceba que Ele foi convidado. Todas as vezes que eu subo no altar, eu não subo sozinho, eu dobro meus joelhos e convido Ele para fazer o culto, e peço para Ele não deixar eu atrapalhá-lo. Eu não subo aqui sem Ele, eu não ando sem Ele. O vinho acabou, mas Jesus estava ali. O vinho acabou, o vinho não ia acabar não, o vinho terminou. E a cultura deles é diferente da nossa, porque o casamento durava a semana toda. E ao terceiro dia, acabou. E agora, bispo? Tinham acabado de casar e já iam enfrentar uma vergonha. É difícil. Você acabou de montar um negócio e já está uma pedreira. Você acabou de tomar uma atitude
E só Deus sabe o que você está enfrentando. É difícil, era o começo de um casamento. Aquilo ali ia se espalhar, notícia ruim, corre rápido. Aquilo ali ia trazer uma vergonha grande. E chegou a notícia, ó, acabou. Maria ouviu. Eu creio que outras pessoas também devem ter ouvido. Acabou. Não sei se algumas foram embora, eu não sei qual era o comentário lá dentro do casamento, mas se faltou vinho, não deveria ser um comentário bom. E Maria vai a quem resolve. Maria não fica falando com A, com B, reclamando, expondo a situação. Maria vai até o Senhor Jesus e diz que acabou. E ele pega pesado nela, ou com ela. Que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Você sabe que tem gente que você não pode falar com ela forte não, né? Ela desmancha. Ela é muito emotiva, muito fraquinha. Se você falar forte com ela, desaba. Ele falou forte com Maria, mas Maria continuou forte. Não chegou minha hora ainda. Ela falou para os servos, os serventes, ó, faça tudo o que ele mandar. Só obedeça. E é um segredo para você que quer ser abençoado. Pare de questionar. Pare de duvidar. Ela não falou duvide, questione, obedeça. Só obedeça. E o Senhor Jesus mandou eles pegarem as talhas que estavam vazias, encher de água. Aprenda a obedecer, porque quando você obedece, chega a sua hora. Não chegou a hora de você ser abençoado ainda, continue obedecendo, que a hora chega, porque Ele é fiel, Ele honra quem obedece. Então eles pegaram as 6 talhas de pedra, encheram com água. Quando você consegue se esvaziar do seu orgulho, do seu achismo, quando você começa a se esvaziar de si mesmo, Ele começa a encontrar espaço em você. A vontade de Deus é te encher sua cabeça de ideias, de sabedoria, é encher você de força, de coragem, de ânimo, é encher você do Espírito dEle, porque antes dEle trabalhar fora, Ele trabalha dentro. Antes de encher sua empresa, seu bolso, sua conta, sua loja, sua empresa, Ele quer encher você de coragem, de certeza. Observe que o último testemunho falou o quê? Que era viciado. Mas hoje não tem espaço para o vício. Hoje não tem espaço para as coisas erradas. Sabe por quê? Porque hoje ele está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você está cheio de fé. Quando você está cheio de fé, você não tem espaço para a ansiedade. Você não tem espaço para o medo. Você tem certeza que Deus vai honrar. Deus faz você lembrar do que você já viveu, do que você já passou. E isso te dá coragem para enfrentar novos desafios. E Ele mandou pegar a água. Quando eles trouxeram a água, eles trouxeram essas talhas cheias. Como é que Deus quer a gente? Cheio. Ele não quer você mais ou menos. Ele não quer você bem só aqui dentro da igreja. Se você está bem dentro de você, você está bem em qualquer lugar. Você pode estar lá fora enfrentando a maior guerra, você está firme. Firme, porque você crê que Deus é contigo. E ele disse assim: agora pega essas talhas e leva para o mestre-sala. É loucura. Às vezes o que o Senhor Jesus nos pede não tem lógica.
não tem sentido, mas nós obedecemos e Ele honra. Você está com vontade de parar, Ele fala continue. Você está com vontade nem mais de abrir as portas da sua empresa, da sua loja, Ele fala continue. E daqui a pouco você começa a ver os resultados. Hoje um rapaz deu testemunho que ele veio aqui, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada. No quinto mês foi que Deus começou a agir. Isso nos ensina que nós não temos que ficar comparando com ninguém a nossa vida, porque acabou um homem de dar um testemunho aqui, que a terceira semana dele está vendo resultados, mas tem gente que está aqui há mais tempo do que ele, não viu nenhum resultado, mas você vai ver em nome de Jesus, se você continuar. A vergonha estava chegando para aquele casal, mas Jesus acabou logo com a vergonha. Eu não sei há quanto tempo você tem sido envergonhado, mas eu creio no Deus que traz a dupla honra no lugar da vergonha. Eu creio no Deus que é o mesmo do passado, que tira a nossa vergonha, que Ele tire a sua vergonha. Eu fico imaginando na hora que eles levaram para o mestre-sala, e o mestre-sala foi lá e experimentou. Imagine ele, que uva é essa? Que vinho é esse? Ele ficou sem entender. Ele não sabia de onde tinha vindo. E esse é um dos problemas que abala muita gente, porque ela sabe que tem uma coisa engatilhada, ela sabe que tem alguém que prometeu algo para ela, ela sabe que tem alguma coisa para acontecer, vindo daquele lugar, e quando aquilo falha, ela fica louca, ela fica sem chão, ela fica sem dormir, ela fica frustrada, porque ela pensa que Jesus vai agir onde ela estava pensando, onde ela estava esperando. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Nós não sabemos como Ele vai agir, mas nós sabemos que Ele vai agir. Nós não sabemos como Ele vai fazer, nós não sabemos quem Ele vai usar, nós não sabemos como vai ser o milagre, de onde vai vir, mas nós cremos que vai vir. Eles não sabiam, só os serventes que sabiam que tinham pego água. Água não tem valor comparado ao vinho. Tem muito valor para a nossa saúde, mas é uma coisa barata. O valor de uma garrafa de vinho é o mesmo valor de uma garrafa com água? Não, você sabe que não é. Tem vinhos aí que você se assusta. Sabia que tem vinho de milhões? Eu não sabia. Vinho de milhões. O Senhor Jesus, Ele não faz o pior, Ele faz o melhor. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que colocou uma coisa que ele tinha para vender, e a pessoa perguntou: você quer quanto? Ele falou: você dá quanto? Ele estava com um valor na mente. A pessoa falou: bem mais. Ele falou: se assustou. Ele falou: se eu for de primeira, ele vai voltar atrás. Ele falou: vou pensar. Vou pensar. Quando ele falou: vou pensar, o cara falou: aumentou tanto. Ele foi: tá de brincadeira. Então está fechado. Então está fechado. E eu ouvi ele falar que foi bem mais do que o que ele estava imaginando, porque o Senhor Jesus faz isso. Ele faz sua mão de obra começar a ter valor. Ele faz começar a dar valor aos seus produtos. Ele faz aquilo que não tinha valor começar a ter valor. Ele tem esse poder. Ele transformou a água em vinho. Ele transforma. A vergonha estava instalada, mas Ele trouxe de volta a alegria. Ele é Deus que traz de volta. Ele trouxe de volta quando Moisés foi colocado no rio. A mãe dele foi para casa, deixou, não tinha outra opção. Sabe quando você não tem outra opção e você abre mão de coisas que você não queria abrir? Ela abriu mão do próprio filho, colocou no rio e foi para casa. Imagine abatida, imagine preocupada.
Só que Moisés foi sendo levado, criança, até que ele parou em um lugar onde a filha de Faraó veio se banhar. A criança chorou, a criança foi levada para ela, e a irmã de Moisés estava seguindo ele. E quando a filha de Faraó não tinha como amamentar, procurou uma pessoa. A filha falou: eu tenho uma pessoa, pensando na mãe, que era o irmãozinho dela, eu conheço uma pessoa que pode cuidar. Imagina ela voltando para casa: mãe, você não vai acreditar, mãe, Moisés está na mão da filha de Faraó, e sabe quem vai cuidar dele? Você. Voltou para as mãos dela, a saúde voltou para o corpo de Naamã, que estava leproso. Quando o profeta Eliseu perdeu o machado voltou a flutuar, voltou para as mãos. Deus é Deus que traz de volta. Quando a filha de Jairo morreu, Ele trouxe de volta. Quando Lázaro morreu, Ele trouxe de volta a vida. Ele tem poder para trazer de volta os clientes que foram embora. Ele tem poder para trazer de volta o que você perdeu. Ele trouxe de volta para Jó dobrado. Ele tem poder para trazer de volta. Ele tirou aquela vergonha. Você não vai terminar esse ano envergonhado. Diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Fala com fé: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Deus é Deus que tira vergonha. Ele tirou a vergonha. Se tem gente pensando que vai falar da sua vergonha, ela já está acabando em nome de Jesus. Entenda, por favor. Eu fico imaginando, se alguém foi embora, perdeu. Se alguém começou a falar besteira, aqueles que ficaram ali, que experimentaram do de melhor, deviam ficar com essa pergunta, né? Que uva é essa? Da onde é esse vinho? De onde? Pô, guardou o melhor. Ele não guardou, não. Lembra que eu falei semana passada que tem gente vivendo da reserva, economizando a reserva, preocupado para não acabar a reserva já está pela metade, a reserva está acabando, de repente até já acabou, o vinho acabou, mas você tem Jesus para fazer milagres na sua vida, você tem Jesus para suprir as suas necessidades. O vinho tinha acabado, só tinha água, e de repente você diz assim: bispo, acabou o vinho, só tinha água. Jesus usa o que Ele quiser. Acabou o dinheiro, acabou o crédito, acabou muitas coisas na sua vida, mas você tem fé, você tem confiança. Então dê fé, dê confiança a Ele, que Ele usa o que você dá para fazer milagres. O mestre Sala ficou sem entender, e sabe quem ele mandou chamar? O esposo. Falou: me diga, eu nunca vi isso nunca aconteceu antes. Geralmente as pessoas vão bebendo melhor depois que as pessoas já tomaram muito. Aí você vai colocando os vinhos inferiores e aí passa. A pessoa já está, né, alegre, aí passa. Mas você guardou o melhor. Você nem imagina o que Deus tem para você. É melhor do que você pensa. É melhor do que você imagina. Você não sabe o que Deus tem para você. Ele tem prazer em transformar maldição em bênção, inveja em vitórias, frustrações em realizações. Ele tem prazer de transformar. Aquelas pessoas invejosas ficam loucas para ver sua queda, sua destruição, e quanto mais inveja mandam, mas seu Deus vai transformando em vitórias, e você vai dizendo: pode continuar com inveja, que quanto mais você tem inveja, mais meu Deus me abençoa. Pode perseguir, porque quanto mais me persegue, mais Deus me livra. Pode falar besteira de mim, quanto mais você fala, mais envergonhado você é, porque Deus é comigo. Está dando para você entender? Ali o Senhor Jesus fez o primeiro milagre, ali Ele começou a fazer milagres. Ali Ele começou a se manifestar. Que Ele começa a se manifestar na sua vida.
que você veja milagres, mas que em nome de Jesus, esse ano não seja de vergonha. Fique em pé e diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Não vou. Nós vamos orar aqui agora. Olha para mim, por favor. De repente você diz assim: bispo, dá uma água. Dá uma água. Está uma água minha vida. Não tem mais, bispo, não tem mais de onde tirar dinheiro. Não tem, o vinho acabou. De repente você está triste, mas a alegria vai voltar. Fala com fé, vai voltar. Você não crê não? Eu creio. Eu creio em um Deus que traz de volta. Daqui a pouco chegou tanto vinho, eu fico imaginando o casalzinho, depois do casamento, conversando. Não está na Bíblia não, aí sou eu que estou imaginando, tá? Calma. Os dois, ó, se Jesus não estivesse aqui, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor Jesus não estivesse aqui, a nossa fama já estava para tudo que é lado. Mas ó, Jesus arrebentou, hein? Você viu o vinho, você tomou, você viu? Melhor, Ele fez o melhor. Que Ele faça o melhor para você esse ano. Que Ele traga clientes melhores do que os que você perdeu. Que Ele traga parcerias melhores do que você perdeu. Que Ele traga contratos maiores do que os que você já fechou. Que Ele traga um movimento melhor do que o que você já teve. Em nome de Jesus, nós vamos pedir isso a Ele agora. Depois que nós clamarmos, você vai pegar aquele papel do pedido que eu pedi para você trazer. Eu mandei você escrever na aba do envelope. Não é para entregar o envelope, ou no papel ou na aba. Você vai tirar, porque eu preparei 6 talhas que eu vou colocar aqui. E depois do clamor, as talhas estão com água, mas eu vou jogar o suco de uva, simbolizando o melhor vinho. Que Ele faça a transformação na sua vida, da miséria para a prosperidade, do fracasso para o sucesso. Se você diz assim: bispo, essa palavra foi para mim, olhe bem para mim para te falar uma coisa. Escute isso, por favor. Você que só um milagre te salva, você que está numa situação muito, mas muito difícil, não duvide, porque Jesus vai fazer um milagre. Não duvide. Você que está no sufoco, com uma data aí que não sai da sua cabeça: meu Deus, só tenho até tal dia, só tenho até tal dia. Deus vai te livrar. Você que está numa situação que fala: bispo, não tem homem que possa resolver, mas tem um Deus que vai te ajudar. Não duvide, porque Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Eu quero que venha aqui na frente você, que a palavra foi direta para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá.